Mesmo com muita ação e lutas incríveis, Dragon Ball consegue construir relacionamentos muito bonitos e icônicos. Porém, também mostra relacionamentos tóxicos de uma forma tão interessante que parece rede social. Hoje a gente vai descobrir os casais tóxicos de Dragon Ball, porque não é só casal feliz que existe. Tem muita coisa meio tóxica que você não lembra e tem gente que você nem sabia que era casal, você até esqueceu. Vamos começar com um polêmico e antes de xingar nos comentários, vamos escutar até o final. Vegeta e Bulma são um dos casais mais emblemáticos de Dragon Ball e um dos favoritos da galera, inclusive o meu. Mas o que muitos fãs não percebem é que a relação deles começou de forma extremamente complicada, porque hoje eles são vistos como um casal sólido, equilibrado e até inspirador, só que o início foi marcado por conflitos e frieza emocional. O relacionamento deles surgiu de um contexto de necessidade e carência, porque o Vegeta tinha recém-chegado à Terra e ele precisava de apoio moral e psicológico para lidar com treinamento obsessivo e obsessão por superação pessoal. Já a Bulma, ela estava emocionalmente fragilizada porque ela foi deixada pelo Yantia e precisava que alguém confortasse ela. E inicialmente parecia alguma coisa casual entre duas pessoas, no momento certo e na hora certa, rapidamente se transformou em uma relação cheia de problemas. Durante anos, o Vegeta não demonstrou nenhum interesse ou bem pouco pelo bem-estar da Bulma ou do próprio filho dele, Trunks, agindo por mais conveniência do que por afeto. Ele oferecia hospedagem, comida e apoio em treinamentos, só que de uma forma distante. Isso criava uma relação desigual. A Bulma se dedicava emocionalmente, enquanto o Vegeta estava frio e indiferente, não ligava muito para a relação deles. Mesmo após a melhoria da relação, o Vegeta ainda tinha os traços de personalidade guerreira que dificultavam as demonstrações de afeto. Ele ignorava ou discutia com a Bulma sempre que podia, o que mesmo, assim, é compreensível por causa da cultura saiyajin e tudo mais, né? Só que ainda assim era uma coisa meio tóxica. E a Bulma, por sua vez, ela tinha uns momentos de arrogância e impaciência, só que também tem contraste com isso, porque eles meio que se completavam, entendeu? Cada um precisava de alguma coisa. O Vegeta precisava de um apoio mais psicológico, a Bulma também, mas o Vegeta precisava de um apoio que fizesse com que ele melhorasse nas lutas e a Bulma tava, destruída muito emocionalmente, entendeu? O relacionamento deles, né, ao longo dos anos, demonstra como as duas pessoas podem crescer juntas, mesmo partindo de um ponto que era problemático. O Vegeta, que inicialmente via a Bulma mais como recurso que uma parceira, acabou reconhecendo o papel dela, que era fundamental na família. E a Bulma, apesar de sofrer com a frieza do Vegeta, ela aprendeu a lidar com as características difíceis dele, criando uma relação que evoluiu com o tempo e hoje que todo mundo, a grande maioria das pessoas ama e acha ele um dos casais mais legais de Dragon Ball. Vamos continuar com a mulher mais namoradeira de Dragon Ball. Bulma tem mais um relacionamento tóxico, que é o Yantia, e esse é um outro exemplo muito clássico de relacionamento tóxico. Eles foram apresentados em Dragon Ball clássico e eles representavam a juventude dos dois ali, eles eram ainda adolescentes, jovens adultos. Eles foram marcados por emoções intensas, impulsividade e falta de maturidade. Por como eles eram jovens, a relação deles foi naturalmente estável, com altos e baixos constantes. O Yantia, focado em treinar e se tornar um guerreiro útil, muitas vezes ele esquecia da Bulma e por sua vez a Bulma, né, ela queria um companheiro presente que tivesse emocionalmente disponível, o que gerava algumas faíscas ali, entendeu, de desentendimento. O relacionamento deles tinha momentos de grande carinho e emoção, né? Mas também era marcado por conflitos e traições, porque o Yantia ele foi infiel em pelo menos 2 ocasiões que a gente sabe, mostrando que ele era imaturo e incapaz de se comprometer totalmente. E a Bulma, por outro lado, também era exigente e também era intensa emocionalmente, isso aí aumentava os problemas na relação deles. Essa combinação de fatores fez com que o romance deles não desse certo, apesar do afeto que eles tinham ali entre um e outro. O interessante é observar como eles evoluíram depois da separação. O Goku sempre esteve distraído, focado nos treinos, nas aventuras e tudo mais. Ele tá sempre, na grande maioria das vezes, na verdade, ele tá ausente na vida familiar dele. Obviamente é porque ele morre, né? Então não tem muito que ele possa fazer. Mas o fato de, se ele não tivesse ido lutar, ele não teria morrido, né? Também não tô falando que não era pra ele lutar, mas enfim. E aí a Tite fica frustrada com essa falta de atenção, porque toda hora ele tá saindo pra lutar, aí daqui a pouco ele morre de novo, já morreu umas 50 vezes. Então o Goku, quando ele volta pra casa, ele também não liga muito pra ela, né? E aí ela fica irritada. E essa dinâmica cria uma relação de obrigação e discussões e frustrações constantes, porque eles não tinham carinho pelo outro. Porque eles só estão casados por causa da promessa mesmo, se depender. Tem vários momentos que eles se amam, realmente, mas obviamente eu acho que tem um pouquinho de amor, sim. Não é 100% por causa de promessa, né? Então, assim, ele faz muito tempo, né, que ele vai lutar pra poder salvar o mundo e tudo mais. E aí faz tempo que a Tite se sente, decepcionada e jogada de lado, porque o Goku tá lá treinando com todo mundo, prefere treinar do que ficar com a esposa, entendeu? Eu acho que ao longo do tempo, antes, no começo do relacionamento, podia ter sido amor mesmo, né? Mas ao longo do tempo, eu acho que, sei lá, foi diminuindo um pouco o amor e foi tendo mais decepção. Tem vários momentos que eles realmente, sim, eles se amam, tem vários momentos fofinhos entre eles, sim. Só que eu acho que a maioria das vezes, não estou dizendo que eles não se amam, mas só estou dizendo que, é um pouco complicado, uma relação um pouco tóxica, assim. Mas acho que ainda tem amor. Mas o que vocês acham sobre esses dois aí? Comentem aí. Um relacionamento tóxico que eu acho que vocês podem ter esquecido é Launch Ten Shinhan. Pelo amor de Deus. Cara, Launch, pra você que não lembra, é uma mulher que aparece lá no comecinho de Dragon Ball Z, que ela, se não me engano, ela era uma bandida, né? E toda vez que ela espirrava, ela trocava de cor de cabelo.
A cor de cabelo natural que a gente via ela era cabelo azul, então ela era toda simpática e tudo mais, ela era carinhosa com o Tenshinhan. Só que quando ela espirrava, que era bem constante, ela trocava a cor de cabelo e ela ficava loira. Launch é a primeira Super Saiyajin da história, viu? E aí ela ficava agressiva, ficava maluca, cara. Ela pegava um bando de arma, começava a agredir todo mundo. Tipo, era bizarro. Era muito loucura. Do nada ela tava lá tranquila, espirrou, pô, pegou uma metralhadora. E, cara, e assim, o Tenshinhan sofria, viu? Toda hora ela ficava quase atirando no homem. Enfim, desde o início ela demonstrou um interesse obsessivo pelo Tenshinhan, né? Porque declarava pra ele de maneira não tão convencional, né? Ela ficou meio obcecada por ele, perseguindo ele várias vezes, porque a maioria das vezes, se você for em Dragon Ball Super, a Launch tava perseguindo o Tenshinhan, coitado. E o caso deles é um exemplo do que o amor pode ser prejudicial quando um fica ignorando o outro. Um relacionamento tóxico também é o Kuririn e a Maroon. Gente, também foi no começo do Dragon Ball Z. Foi na saga do Garlic Jr. E aí, vamos lá. Foi mais em um arco filler, só que ele se destacou pela falta de profundidade emocional e pelo desconforto que causava. A Maroon, ela é basicamente uma Bulma, o upgrade só na aparência mesmo, porque na personalidade, Senhor Jesus. Ela é uma mulher fútil, interesseira, superficial, focando só nela mesmo e na atenção de homem atraente. O Kuririn, ele sempre era empático e responsável, ele não encontra reciprocidade, criando uma relação desequilibrada e dolorosa, que o Kuririn se entrega pra ela lá e a mulher cagando na cabeça dele. E aí, durante o arco filler do Garlic Jr., o Kuririn protege a Maroon, só que ela demonstra interesse apenas em ser mimada e obter vantagens, ignorando totalmente o carinho que o Kuririn oferece. E aí, um episódio especial, a Maroon chega a sugerir compromisso com o Kuririn, só que ela depois se envolve rapidamente e trai ele lá com o homem, e aí destruindo o nosso guerreiro Z. Só que é complicado, né? Apesar desse sofrimento inteiro, o Kuririn deu a volta por cima e encontrou alguém mais bonita, que é a maravilhosa da Android 18. Parabéns, Kuririn deu a volta por cima, pegou uma mulher melhor que já tinha, entendeu? E aí a 18 é sensacional, entendeu? Então mostra que mesmo após experiências ruins e relacionamentos tóxicos, é possível encontrar alguém melhor, entendeu? Fugiu das interesseiras. Esse casal aqui, nem sei se vocês sabiam que existiu. Se você lembrar quem é esse casal quando eu falar quem é, comenta aqui que se você lembra, não vale mentir, você vai ganhar um biscoito. Então vamos lá, Gohan e Angela. Vamos lá descobrir e relembrar quem é a Angela. Lá na saga Majin Buu, no arco do Grande Saiyaman, quando o Gohan tá na escola, ele é pressionado a sair com a Angela, que é uma colega dele lá, porque ela chantageia ele, já que ela ameaça revelar sua identidade secreta como o Grande Saiyaman. E como o Gohan ele era um nerd que nunca tinha saído com ninguém, um dos dois gosta do encontro porque por obrigação e mentira. Enfim, dá tudo errado, um encontro muito ruim. Caso isso tivesse desenvolvido, provavelmente teria sido ainda mais problemático que o casamento do Goku e da Titi. Porque, caramba, o cara tava saindo com a menina por obrigação, né? Porque se ele não saísse com ela ia revelar o segredo dele. E por sorte, a Videl aparece lá, estraga a situação pra garota, e aí é uma situação breve, não deixa a marca duradoura, mostrando como relações obrigadas pelos outros quase nunca funcionam, entendeu? Dragon Ball apresentou vários tipos de relacionamentos, desde saudáveis, né, que evoluíram ali e hoje em dia já tá tranquilo, até os tóxicos aí, né? Muitos foram coincidências, carências emocionais ou interesses pessoais, mostrando que nem todo amor é puro ou sincero. Os casais que falharam revelam aspectos importantes sobre a natureza humana, a importância da maturidade, do respeito, da comunicação e da compatibilidade. Casos como Vegeta e Bulma mostram que é possível evoluir e superar os erros do passado, mas Goku, Titi, Launch Tenshinhan, Kuririn e Maroon também mostram como a falta de comunicação, obsessão e tudo mais pode ser em excesso, pode ser ruim, até mesmo amor em excesso pode ser ruim. E agora eu quero saber a opinião de vocês, qual desses casais vocês acham mais tóxico? E tem alguém que eu não falei aqui, que eu não lembrei? Sei lá, comenta aí se tem um casal que você acha tóxico e eu não falei no vídeo. E se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre os melhores casais de Dragon Ball. Aí sim, gente, Vegeta e Bulma vão ter que entrar novamente na lista, porque eles são sensacionais. Então já comenta aqui se você quer esse tipo de vídeo. Comenta outro tipo de vídeo que você quiser ver no canal, que eu vou estar vendo se eu consigo fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.